Eu disse que quem estaria aqui hoje comigo no podcast é a Poliana Conte. Essa é uma amazing, é isso que a gente tem que falar, amazing, porque ela trabalha muito com o público americano, né? Sim, Ela é coach executiva, me corrija se eu estiver errada. Ela é autorizada pela Five Behaviors sim, e ela também é parceira e autorizada pelo grupo da Louise Hay. É também. incrível isso, E porque a da, primeira pessoa que eu conheço que é autorizada do grupo da Louise Hay, que é Heal Yourself. Todo mundo tem que ter lido e sabe quem é a Louise Hay, não é? Muito obrigada por ter vindo, por eu que estar aqui agradeço. comigo. É um prazer. Fala um pouquinho desse trabalho incrível que você faz, Poliana. Não é nada de amazing, é só, eu acho É que como amazing. todos nós, amo o que eu faço, né? Eu Aham. acho que é um pouquinho do trabalho, um pouquinho de mim, sou uma pessoa em constante transformação, né? Todos nós, né? Todos nós. É. E eu sempre fui muito observadora, né, no decorrer da vida toda. E aí eu fui observando vários sinais Uhum. e sempre muito no presente. Nunca questionei muito as coisas que estavam acontecendo, sem overthink, como a gente chama aqui nos Uhum. Estados Uhum. Unidos, né? Sem pensar muito nas coisas que estavam acontecendo. E assim foi que eu fui criando, adquirindo minhas formações. Formada em psicologia, sou psicóloga, né, de Claro. formação. E, e aí, trabalhei com meu consultório, terapia sexual, trabalhando na sexualidade, com casais, e aí depois eu entrei no mundo corporativo. Entrei para a Ah, área de recursos humanos, e aí foi que eu fui fazendo a carreira toda, começando no uhum. Uhum. Brasil, né, fiz o mestrado em estresse, lá em Campinas, e É continuei mesmo, em Campinas? em É. Campinas. Tem uma área bem grande, forte lá na época, né, Uhum. com a Marise. E ela estudava o estresse, era aquela época do boom dos estresse executivos. Eu Uhum. falei, não faz muito sentido só nos executivos, por que está só falando desses Claro. estresses executivos? E porque eu via na clínica da faculdade ainda, né, e as pessoas que eu atendia, até como no consultório, eram pessoas que estavam extremamente estressadas e não eram executivos. E aí resolvi pesquisar sobre isso. Mas é outra história, né? Uma história longa. Gente, vocês conseguem imaginar estresse, sexualidade, relacionamento de casal e ainda lidar com o mundo corporativo? Quer dizer, essa mulher é uma bomba, né? Entro Uma no mundo bomba. corporativo, caio de cara Nossa. paraquedas. Na verdade, eu sou do Rio, fui para Uhum. São Paulo, que meu marido foi fazer, casei, mudei para São Paulo, ele foi fazer residência. E aí eu falei, caramba, ele como residente, eu tive que fechar o consultório no Rio. O que eu sei fazer? Sei falar espanhol e inglês, naquela época, imagina como é que era esse Uhum. inglês. Uhum. O que eu posso fazer enquanto ele está fazendo residência médica? Aí eu procurei emprego, achei como recepcionista. Fui trabalhar como recepcionista no hotel, porque era bilíngue, e nesse mesmo tempo fui estudar na Escola Paulista de Medicina. E aí era com pediatria, olha só. Então Nossa. fui fazendo meu caminho holístico. E com crianças especiais, Uhum. lá também, que é outra paixão que eu tenho, trabalhar com pessoas, né, com algum tipo de De dificuldade, de habilidade. habilidades, né. É, e aí eu fui continuando a carreira ali, entrei no mundo corporativo na Mil, na época, a ciência médica, Nossa. não era na área de recursos humanos ainda, era na área de pós-venda. E aí eu falei, gente, vamos fazer um programa de estresse para os clientes da Mil, como um adicional e Uhum. tal. E aí foi quando eu decidi fazer o mestrado. E os meus subjects, né, os Uhum. clientes, as pessoas que eu fui fazendo a pesquisa, eram os profissionais da Mil. Então, desde o diretor, quanto todo mundo em todos os níveis, porque Uhum. fazia parte de tipo de personalidade, aquela coisa toda. E aí, depois que eu fiz todo o meu estudo, e a tese, que obviamente não consegui encontrar nada, quanto mais você cresce, mais sozinho você vai ficando, né? Que é uma Claro. coisa que eu sempre falo, quanto mais você cresce, mais sozinho você vai ficando, você tá com todas as outras responsabilidades, e esse é o nível de estresse, o que gerava estresse para aquele grupo, que você perde o controle da execução, e enquanto isso o pessoal que estava na base, e com muito estresse também, mas porque não chegava a comunicação, né? Não tinha aquele link de não sei qual é o direcionamento, não sei qual é o objetivo, não sei qual Uhum. é, né? E aí foi assim que eu entrei, quando eu estava dando a devolutiva, porque cada um que eu entrevistei, eu perguntava se quer a devolutiva no final e tal, todos eles quiseram.
E aí eu tive a oportunidade, sempre muito feliz na vida, né, com as oportunidades, principalmente porque nessa empresa me davam um dia inteiro para eu ir para Campinas e voltava. Quando que você consegue isso numa empresa? Então eu sempre tive uma felicidade muito grande, um privilégio muito grande de ter líderes, né, que desenvolvem pessoas. E aí foi esse meu início, né, da jornada em RH, porque eles perguntaram, Poliana, você quer o quê? Eu falei, eu quero ir para a área de recursos humanos. Não tinha uma vaga lá, não tinha nada disso, e eles perguntaram, mas aonde em recursos humanos? Eu falei, não sei. Então eu fui uma trainee, eu passei por todas as áreas de RH, aí caí na área de gestão de talentos na época, e aí gestão de trainees, e aí comecei na carreira. E daí como é que você veio parar aqui nos Estados Unidos? Como é que foi essa transição? E como é que foi você entrar nessa área de coach, sair do executivo, entrar na área de coach, do autoconhecimento, né, pular para a Louise Hay? Como é que foi isso daí? Eu acho que a Louise não tem uma historinha aí, né? Então eu saí da Mil, segui, fui para a Lucent, que é uma empresa muito grande, né? Saí de uma lagoinha aí, de um rio, fui para um oceano, que é a Lucent Technology da AT&T, da Biolabs, aquela coisa toda, na área de recursos humanos e gestão de talentos. E aí minha carreira começou. Comecei a me apaixonar, porque eu era aquela pessoa que trazia as pessoas para dentro da empresa e acompanhava, ajudava no desenvolvimento de talento e aquele meu jeitinho de trazer o lado humano para o RH e acompanhar o crescimento daquelas pessoas. E aí foi começando a aumentando a minha paixão. Então, da Lucent, eu acabei indo para Avery Dennison. Nasceu a Vaia da Lucent, que teve o spin-off, eu estava liderando o spin-off na época. Depois eu fui para Avery Dennison, empresa química, que tinha acabado de comprar a Jax mundialmente, não sabia, então eu incorporei. E antes, só voltando um pouquinho, antes de eu até me casar e tudo, minha mãe teve um câncer, e eu lembro ela recebeu o livro Você Pode Curar a Sua Vida. Então, só para fazer a conexão, que eu não queria perder esse trecho. Onde tem aquela partezinha lá no final do livro, que você tem as doenças. As primeiras edições, segunda, terceira edição. É lindo, né? Isso me marcou. E aí foi ali, li aquele livro todo com ela, naquela época ela já estava em fase terminal, não teve tempo de tirar aquele ressentimento, possível ressentimento, que aí, consegui fazer as conexões com o que a Louise fala, né, dessa associação com essa doença. E aí fui com aquilo. E tive também um treinamento ainda na época da adolescência do método Silva. Do Silva Mind Control. Então eu sempre já tive isso, mesmo seguindo com estresse, aquela coisa toda, do pensamento. Ali, sempre eu foi. Tenho que movimentar, eu tenho que fazer a minha parte, claro. Coisas ruins não vai me afetar, né? Eu prefiro perder, né, muito tempo na vida, 1 minuto na vida, do que perder a vida em 1 segundo. Né, sempre muito cautelosa, observadora, família que tem muita fé, né, muito religiosa, católica, mas muito religiosa e com muita fé. Mãe que carregava Nossa Senhora para lá e para cá. Então eu vi assim, pai doente, ele nasceu com epilepsia, depois ficou cego, e aquela mãe dedicada, sabe? Eu via tudo aquilo. Então o carinho e o amor pelo serviço é uma coisa que sempre esteve presente, né? E o ser humano, a valorização do ser humano. O pai com certos problemas, via, de certa forma, uma discriminação, depois ele foi adquirindo demência, né, em função, não ficou tão grande, porém, só em função dos ataques epiléticos e tudo mais. Um pouquinho do pessoal aí. Mas e aí, quando eu estava já no mundo corporativo, eu acabei me apaixonando por essa questão, pela causa. E da Danone, e depois da Avery Dennison, fui para Danone, iogurtes, biscoito, águas. Aí fiquei responsável pela Danone ali de Brasil, para a divisão de melhoria de negócios da divisão de biscoitos. E a Danone me chamou para ir para Portugal, que a gente fez uma fusão com a Accor no Brasil, que é da Argentina. Só que ao invés de ir para Portugal, eu recebi uma proposta da Honeywell e fui para a Honeywell. E tudo para chegar, como é que eu cheguei aqui? A Honeywell é multinacional, né, 42 mil funcionários, tal, uma empresa grande. Na Honeywell eu estava em Guarulhos, responsável pelo RH, de tubos, da divisão de tubos, que faz tubos de carros e tal, e a divisão de freios em Sorocaba.
E aí eles foram me dando mais coisas, eu me tornei a pessoa de RH Brasil. E aí a Rania me perguntou, minha chefe, Poliana, você coloca aqui no seu perfil que você tem interesse de experiência internacional. É sério? Conversei com o marido, e aí, é sério, né? Porque a gente com 3 filhos, já estávamos com 3 filhos na época. Ele falou, tá bom, vamos embora. A gente já tinha os filhos em escola, aquela coisa de você visualizar. Eu sempre visualizei, sempre co-criei. Claro. Até na época do método Silva, quando estava em estado alfa, beta, na meditação, eu visualizei minha casa de São Paulo, eu visualizava. E sentia. Então não é só o pensamento, é o pensamento, claro, o sentimento, e você atrai, né? Claro. Então eu sempre acreditei muito nisso. Mas muito entrando, a vida foi me levando para o mundo corporativo, por algum motivo. E sempre lidando com umas situações complexas de compra e venda de empresa, e demissões de muitos, um grupo de pessoas, que não coletivas, não é uma coisa agradável. Não. Mas aí eu parava e pensava, que bom que sou eu. Porque a gente vai influenciar de uma forma que essas pessoas vão ser de uma forma positiva. Que bom que sou eu que estou aqui, porque eu vou fazer do limão à limonada. Claro. Eu vou fazer a diferença. E eu fazia a diferença. Né? Eu sabia que é o meu prazer, sabe? Não era pela empresa, o reconhecimento era eu mesma comigo mesma, porque eu sabia. Mesmo aquelas pessoas não sabiam o que eu estava fazendo por elas, mas eu sabia. Né? Aquela coisa, quem você é quando as pessoas não estão te vendo. Claro. E aqui a pessoa que eu sou é a pessoa que quer. Né, a pessoa que quer ajudar, quer o bem do outro, né? E aí é isso. E a vinda para cá foi com a Honeywell, fui para Connecticut primeiro, vim com o marido e os 3 filhos, ele não podia trabalhar aqui, não pôde trabalhar no início, mas eu que fui transferida para cá e vim carregando o piano. Olha que incrível. Decisão um pouquinho difícil. Foi, claro, imagino. Com filho, com marido, de 9, de 7 e a outra pequenininha de 6. E no primeiro ano aqui, caí no Black Ice, porque a gente estava em Connecticut, não conhecia a história daquela camadinha de gelo. Então, quebrei a fíbula, a tíbia. E sempre assim, no decorrer inteiro da vida, né? Você, tá bom, vou para São Paulo, e aí, como é que vai ser? Aí eu tenho sinais, eu vejo, observo os sinais que me dizem se está no caminho certo, tá tudo bem. É a conexão, né? Quando a conexão, você tá alinhada. A gente vai vendo e vai dizendo, aqui eu tenho que insistir porque eu sei que é o caminho. É o caminho, mesmo. Despedindo da família toda, vem cá todo mundo, vamos despedir que eu tô indo para fora. Quem vai saber que quando acontece com você, vovó, né? Que é de 99 anos, reúno a família inteira. Eu sempre fui aquela de conexão, né? Eu conecto as pessoas, eu tenho prazer com isso. E a família, né? Aquela coisa da âncora. E eu me sinto bem com isso, né? Assumi o papel, e apesar de não ser a filha mais velha. Não, você é a terceira? Eu sou a segunda, sou a segunda, sou a caçula de 2. E não sei se já teve outra ou não, que eu perdi, mas sou a caçula. Mas sempre muito focada, sempre planejando, a gente quer trazer os filhos para morar nos Estados Unidos, e a oportunidade aparece, e queremos ir para São Paulo, a oportunidade aparece, e a coisa vai caminhando assim. Quantos anos? 17 anos. Que bom. 17 anos. Na Honeywell, eu comecei com a divisão de Car Care, né, que todos os produtos de carro, que tem Preston, Islite, que são os produtos que tinham tido uma integração, compra de empresas, eles precisavam de alguém de seleção globalmente. Então, eu vim já com uma posição global, não tinha a mínima ideia de que eu estava entrando, né, na confusão que eu estava, mas aceitei. Sabe assim, surge a oportunidade, vale a pena? Sim. Vamos embora, dizendo sim, vivendo o momento, né, vivendo no momento. E foram, né, não me arrependo de forma alguma, mas são aprendizados, né, que de alguma forma a coisa vem caminhando. E a gente, aqui nos Estados Unidos, em Connecticut, e o meu marido, quando soube que não ia ter como trabalhar aqui como médico, até que ele revalidasse diploma e tudo mais, e no início a gente só ia ficar 2 anos, mas aí a gente acaba, não, tá bom, vamos ficar e tal. Já tá bom, já tá adaptado. Já tá bom. A família não acreditou. Daí ele resolveu fazer o quê? Ele foi fazer residência. A família não acreditava, vocês já estão bem estabilizados, ele trabalha no Einstein, você já está trabalhando na empresa. Para que é isso? Senão eu sinto que a gente tem que tá pequeno aqui pra gente. A gente precisa caminhar. Ele ficou pro board dele, daí ele fez o board, fez a residência, validou a residência e tudo mais. E nesse período
a residência foi em Maryland. Então a Honeywell me transferiu novamente para Maryland, e aí eu entrei na divisão aeroespacial da Honeywell. E aí era a NASA, a Força Aérea Americana, era outro tipo de serviços, de produtos, eu ajudava na definição de desenvolvimento de negócios e tal. O Easy nem aparecia, né? Mas era a minha forma de trabalhar. Sempre estudei muito Napoleon Hill, sempre estudei muito a Louise, a Abraham Hicks, né? Então, as minhas curiosidades, os meus livros nunca foram muito de ficção. O seu suporte pessoal. Para você ser uma boa executiva. Exatamente. E trabalhando, nunca fui a terapeuta do time, mas eu era coach interna. Então, aí surgiu a oportunidade de trabalhava com DISC, que é aquela formação de perfil comportamental. No decorrer da carreira, a gente vai, desde lá da Lúcia, a gente já fazia esse trabalho com eles. E aí, no mundo corporativo, o mundo corporativo usa muito coaching, usa muito DISC. E aí eu fui continuando estudando, né? Mas por a diversidade, por que os conflitos internos, mostrando para o time, não, você tem um perfil comportamental quando você está sob estresse ou não é sobre você e qualquer pessoa, é o estilo como sua cabeça está, né, você dentro do voltada, grupo, como é que você reage, como é que a gente trabalha na cultura e tal. E sempre no RH estratégico global, trabalhando com a responsabilidade global. E aí, na divisão aeroespacial, teve um momento que um dos contratos importantíssimos para a Honeywell com a NASA, a gente perdeu o contrato. São licitações, né, que de tempos em tempos, quando vai terminando o contrato. E eu tinha que, em 2 meses, de ligar mais ou menos umas 400 a 500 pessoas. Uma missão importante. E porque a empresa perdeu o contrato e ia para uma concorrência. Nesse momento, foi o primeiro momento que eu falei, gente, eu estou saindo da caixinha, não estou no automático, porque a minha responsabilidade, o compromisso com a empresa e com as pessoas era tão grande, porque tinha gente ali que ajudou a execução, a missão para ir para a Lua. Nunca tinha feito o currículo, não precisava fazer o currículo. E a minha preocupação com aquelas pessoas, né, como é que eu vou fazer isso? Então, foi uma parada dentro de uma nova realidade. De uma nova realidade, eu consegui que a nova empresa incorporasse todas aquelas pessoas. Todo mundo, né? Eu fiz o currículo com eles, de cada uma das pessoas, individualmente, sentando. Isso tudo no decorrer, no dia a dia de RH, as coisas ainda estavam acontecendo. Mas foram momentos que eu falei, gente, muito estresse, eu tinha que dar uma pausa. E foi quando meu marido conseguiu finalmente ter o primeiro trabalho como médico, e logo depois que a gente terminou essa transição nessa empresa, eu estava assim, pleno burnout, né? Você imagina, com 3 filhos em casa, sem sistema de suporte aqui, carregando o piano, porque o marido não podia trabalhar, né? Ele voltava para o Brasil a cada 45 dias, manteve o consultório lá, mas era uma coisa complicada, né? Claro. E como uma executiva, e com responsabilidade global, trabalhando 24/7, né? Eu falei, gente, tem alguma coisa errada aqui. Então eu tive momentos na vida de paradas para reflexão, para voltar para a essência, sabe? E esse foi um deles. Isso é legal para a gente perceber também, que as pessoas, mesmo os terapeutas, mesmo as pessoas treinadas e profissionais, elas têm e absorvem as experiências necessárias para que elas possam ensinar aquilo. Através de determinada crise, é que a gente acaba ajustando, adaptando e aprendendo coisas, né? Porque as pessoas têm aquela ilusão de que porque a gente é terapeuta, coach, ela não tem problema nenhum, né? Tudo funciona muito bem. E não é assim. A gente ensina pela experiência, claro que pelo treinamento, né? Pelo estudo, mas é a experiência que dá o embasamento mesmo. E hoje eu consigo contar a história. Claro. Na época eu estava vivenciando, então eram situações que você para e chora o dia inteiro. Né, gente, eu não estou tendo tempo para nada, não estou conseguindo ajudar as pessoas como do jeito que eu gostaria de ajudar. O que eu vim fazer aqui? Quando eu tive um acidente, né, que eu caí nessa coisa, eu falei, gente, o que eu estou fazendo aqui? Né, não vou conseguir andar por 3 meses, botar o pé no chão por 3 meses. Mas aí, de novo, você reflete e fala, tá tudo certo, as coisas estão acontecendo do jeito que tem que ser, e a gente conserta e vai tudo bem, tudo bem, né? E acaba ficando tudo bem. Vai se encaixando. Vai se encaixando. Mas aí, nesse período, foi ele tendo a primeira oportunidade de emprego e o trabalho era
7 dias sim, 7 dias não. Então ele tinha que ficar 7 dias no hospital e 7 dias ele não estava no hospital, em casa. E era 1h30 a 2 horas de distância de casa. Nessa época eu falei, não, tá na minha hora de dar uma pausa e reciclar e ficar com as crianças. Ficar com as crianças, né? Porque é o nosso... a coisa da responsabilidade, né? E aí eu pedi demissão. E é até interessante, que eu falei assim, não, é aquela dor no coração, né? Não quero seguir, já tinha feito toda a transição, correu tudo bem. Já tinha terminado a série de responsabilidade, mas eu estava um caos, né? Estava assim, acabada, emocionalmente. Porque você, dentro de toda essa transformação, a gente se ajusta e se adapta ao papel daquela mudança e transformação. Você estava inserida nesse papel. De repente, você ia ficar sem ele. Daí é que vem a chamada, né? Quem é que é a Poliana? Exatamente. O que é que você está fazendo? São minhas prioridades. Minha prioridade é a casa, minha prioridade são meus filhos, eu tenho que voltar. A vida chama a gente, né? Claro. E quanto mais intensa você é, mais intenso a vida traz para você poder se dar conta. Resistência também. Resistência também. Quanto mais no automático você tá, mais a pancada para você prestar atenção. Sim. E foi a nossa pancada. Aí eu falei, não vou, né? Não vou continuar. E foi interessantíssimo, porque você vê o relacionamento que a gente faz de confiança também com os profissionais, né? No mesmo dia que eu estava lá no almoço, despedida, o meu líder vem para mim e fala, já tinha dado meu crachá, já tinha dado o laptop, Poliana, eu tenho uma proposta indecente para te fazer. Eu falei, o quê? Você fica com a gente, continua com a gente, on part-time on-call. Eu sei, o que é isso? Tipo, meio período, se a gente precisar. Então ele me sugeriu de eu ficar como consultora, ainda na folha de pagamento, e só ir, eu falei, o que eu tô perdendo? Nada, né? Nada. Então, me devolveu o laptop, me devolveu no mesmo dia e me trouxe de volta para a folha. Um outro presente. Você vê, as coisas, a gente deixa a coisa acontecer. Foi uma das pioneiras no home office. Acho que sim. E aí, quando tinha alguma coisa que era importante para ser feita, principalmente de desenvolvimento de negócios, eu ia e fazia, ganhava aquele meu dinheiro, tá tudo certo, mas eu precisava fazer a dedicação para o meu marido poder ter o tempo dele. Passamos esse tempo em casa, aí fui para outra divisão, depois de um tempo, que tudo se acertou, e aí as crianças já estavam na high school, aí eu fui para Grace, que é uma outra empresa. Nessa empresa, um monte de aquisição, aí são 44 países também. De novo, entro na rotina de novo. Sim. Porque a paixão que a gente tem para ajudar é muito importante, né? Quando mudança de cultura. Movimenta, isso, a energia. Né, o todo, né? O motor para que a gente siga adiante. A energia de você sabe que você está contribuindo. Isso. Até que a empresa foi comprada por uma empresa, porque todas essas empresas são de capital aberto, e a empresa foi comprada por uma empresa de investimento. E aí foi outra transição, né, momento de transição. Eu via os líderes no automático, eu me via no automático, a gente teve que fazer uma redução significativa de custo, através de pessoas, aí toca a Poliana de novo, no coração lá dentro, porque pessoas competentes, não é sobre as pessoas, é sobre necessidade do negócio. E aí foi quando eu parei, dei uma pausa e falei, não, eu tenho que voltar à essência novamente, está na minha hora novamente, eu vou fazer minha formação, vou para o Canadá para fazer minha formação com a Louise. Eu estava em demasia longe da minha essência. Aí eu fui para o Canadá, fiz a minha formação, porque o coaching e as certificações de Five Behaviors, do Patrick Lencioni, e falando sobre time, né, cultura de times, o líder sendo o que trabalha com a mente, o coração, sempre voltando o lado humano, nesses anos todos, nesses 17 anos. Mas aí quando veio a Luísa, eu falei, não, eu acho que eu tô perdida. Tô longe de família no Brasil, tô longe do meu mundo, da minha comunidade. Automático a gente não percebe, porque a gente dá atenção e o foco para coisas completamente externas. Eu falei, não, de novo, não tá indo. Filhos na adolescência, que aí é outro choque de culturas. Sim. Filhos da adolescência que cresceram aqui. Aí tem o choque de culturas de gerações, não somente de gerações, como das culturas americanas e brasileira, né? Tipo, não, você vai para college, não, mas eu tô aqui em casa, o college é 45 minutos, você mora aqui em casa. Não, mas como que eu não posso? Sabe assim,
todo mundo vai, por que que eu não Por que eu vou? não vou? Você não entende? É excluído, né, do grupo. Então, fez era um momento não só meu de transformação, da empresa em transformação, como os filhos na fase de se tornarem gatos, que eu falo, né? Os filhos são cachorros, depois se tornam gatos, depois voltam a ser cachorros, né? Porque o gato é aquilo, cada um na sua. Né? Então, vivendo, observando aquela situação toda, e eu falei, peraí, outra pausa, né, na vida, para reciclar. Aí que eu conectei com a Luísa novamente, eu falei, não, é esse curso que eu vou fazer. Tinha a oportunidade de ter o curso que lá no Canadá é o único, que é a Victoria Johnson. Ela faz não somente a formação para os workshops, como também a formação como coach. E aí, como eu já tinha esses anos todos de experiência, ela falou, bem, que eu vou te incluir. Não tinha vaga, foi em cima da hora. Tudo aconteceu do jeito que deu. Bem, é isso. Tudo bem. E foi ótimo, por que Canadá? Porque do Canadá, de todos os países, eu trabalhei menos no mundo corporativo, menos com o Canadá. E eu sentia que eu precisava daquela conexão também, para entendimento da cultura. E foi ótimo, porque tinha muita gente no curso de gerações indígenas, os traumas. Eu aprendi muito com eles do healing, da cura que eles precisaram passar, e me conectando até que possíveis, né, de minha avó, dos meus antepassados, tudo mais, que deve... Exatamente. Então eu falei, olha, que legal. Foi importante para eu ver esse outro lado e conectar com essa turma também. E aí fui para o Canadá em outubro, voltei, abri minha empresa em novembro e saí da empresa em dezembro. Falei, agora eu tô querendo seguir o meu caminho, tá na hora de seguir carreira solo. E aí foi em 2022 quando abri minha empresa. Logo depois da época das máscaras. Logo depois da época das máscaras, que foi como muita gente realmente parou para refletir. Sim, foi exatamente o movimento externo que obrigou todo mundo a voltar. Aproveitou quem quis, né? Eu aproveitei. A voltar, olhar para si mesmo e ver o que é que eu estou fazendo aqui. E o que é interessante, eu estava no Brasil, no Rio, que é exatamente a minha praia, o meu local, e a gente estava em férias, meu marido não testou positivo, ele voltou, eu testei positivo e tive que ficar lá. E foi exatamente isso que eu precisava, porque eu estava lá, ilhada, sozinha, podendo caminhar na praia de manhã e entrar nas reuniões depois, porque ainda estava, né, no trabalho, mas me ajudou tanto a me reconectar. Foi as pausas que são necessárias, e aí a vida dá os chacoalhões, e se a gente está ligada, entrei no automático de novo, olhando a corda. E agora, me fala uma coisa, como é que são os seus planos agora? Quais são os seus planos agora? Porque agora você está no momento, ainda mais quando se conecta comigo, né? Você está no momento de trabalhar. Interessantíssimo, tá voltando. Né? De colocar em prática essa parte, né? Sim, eu fiz, foi o máximo, eu fiz já, assim que eu abri a empresa, eu fiz um retiro lindo no Rio, que foi exatamente o local na minha cidade natal, foi muito bonito, o impacto nas pessoas, de realmente voltarem também para a essência, se perdoarem, trabalharem o perdão, trabalhar a dinâmica familiar, porque eu fiz o workshop, né, o treinamento, que é exatamente o treinamento que a Louise Day dava, né, que vocês falaram do Heart Inspired, que aí outra historinha, mas aí então eu fiz a minha formação lá, e ainda sentia achava que sentia aí uma pecinha, estava faltando do quebra-cabeça, porque eu venho do mundo corporativo por muitos anos. Então eu falei, tá bom, vou começar a dedicar só para pessoa de clientes individuais, e o corporativo, eu vejo a necessidade tão grande no corporativo, tá faltando uma partezinha da chave, tem um quebra-cabeça que não tem. E aí eu me conectei com o pessoal da Índia, também do Heal Your Life. E aí eu fui fazer a formação na Índia. Não fui lá, eu fiz online com eles, e que é o Heart and Mind, Managing with Heart and Mind. Que interessante, nem sabia que tinha. Tem. Do Heal Your Life tem 3 módulos principais, 3 vertentes. Um é o Heal Your Life, que é o módulo de 2 dias, e tem todos os treinamentos dos livros dela, que eu tenho a licença para aplicar e para fazer, e eu tenho feito online também, treinamentos de workshops dela, e tem esse que é o Managing with Heart and Mind,
Eu falei, tá bom, essa aqui vai ser a conexão. E foi exatamente a conexão que eu precisava. E fiz o de teenagers, tem o de teens também. Olha que interessante. Então, que são 2 dias, só que foi uma adaptação para trabalhar com adolescentes. Eu fiz a formação nos 3, mas com os adolescentes, porque os meus ainda estavam na adolescência, eu não estava pronta. Uhum. Mas eu, né, não estava pronta, não tinha empatia, né, porque eu estava ainda vivenciando o momento. Pessoalmente. Claro. Tudo aquilo, a gente precisa se cuidar, a gente tem a cuida para depois cuidar. Isso, e pessoa curada cura, né, claro. Pessoa hurt people, né. Claro. E aí eu acho que a minha conexão principal agora, e eu acho que é por isso que eu vejo tanta conexão, tem a questão do workshop de 2 dias, que aí você trabalha perdão, você trabalha criança interior, você trabalha esse olhar no espelho, tudo que você sabe do livro, né? A gente cria formações, você conta a sua própria história, tem a parte da dinâmica familiar. Se eu for pensar nos 2 dias de treinamento de vivência, é profundo, né? Não gosto de colocar turmas grandes, porque a gente sabe como que a gente está lidando, trabalhando com grandes, mas tem agora o da empresa, que eu acho que é fascinante, adaptação ao invés de você falar, tá bom, vamos fazer uma meditação, a gente já usa alternativas, né, coisas diferentes, vamos falar do shoulds e coulds, né, do deveria e do poderia, porque tem muitas coisas de mágoas na empresa e na cultura, porque você está na energia. Na verdade, são sistemas, né? São os sistemas. Se você pega um sistema familiar, você pega um empresarial também, né? O corporativo, ele só aumenta o número de pessoas, mas é a mesma coisa, similar. E muitas empresas falam, nós somos uma família, né? Claro. Então, nesse período inteiro, Cíntia, o que eu vim fazendo? Eu vim validando o meu método. Uhum. Então, o meu método eu vejo o coach como um partner, a pessoa de RH como parceiro, o terapeuta como parceiro, o psicólogo como parceiro. E o meu método se chama Partners. Cada letra tem um significado. E aí eu vim testando no decorrer desses anos aí, e esse é o método que eu tenho aplicado. Então, você falou, quando a gente conversou, né, Poliana, você não precisa falar da Louise Hay. Se for o treinamento dela real, mas o meu que eu desenvolvi... Mas o teu desenvolvido, sim. Então, sim. Vocês já viram tudo, né? Nossa parceira aqui, minha pessoal e da ATA, é a nova parceira, e a gente já vamos estar programando uma imersão de pelo menos um dia, né, para conectar as pessoas com tudo isso. Porque eu acho que é o caminho do mundo é esse. A gente tem que se conhecer para poder conectar e ser parceiros, criar uma unidade para atuar no grupo. O grupo a gente já não faz mais nada sozinho. Não adianta falar, eu vou fazer, porque eu também faço. São parcerias, cada um com uma função e a gente pode atuar todo mundo junto. Exatamente. E em casa também. Não tem essa coisa de disputa de poder, não tem essa coisa de... Cada um no seu papel. Isso sempre. Mas com parceria. Com respeito, né? Respeito. E quando eu falei da parceria, vamos ver vou fazer um teste com você, se você concorda com a metodologia. E agora vamos lá. O que do Partners é propósito. Seja o propósito seu de vida, seja o seu propósito como líder, ou o propósito da empresa com a visão, missão, valores. O A é o alinhamento. Então, você tem o seu papel, você sabe o que você quer, você entende o seu porquê e o quê. E aí você vai alinhar as suas ações, se você, como pessoa, vai alinhar as suas ações de acordo com esse propósito. E muitas vezes a gente sai da caixinha por isso, né? Desalinha porque você não tá walking the talk, você não está fazendo o que você fala. Claro. E na empresa, a mesma coisa, você vai alinhar o seu plano operacional, você vai alinhar as suas políticas. Você fala de diversidade, mas suas políticas não estão alinhadas com o que você está falando sobre diversidade, né? E mundialmente. E aí você vem para o R, que são os relacionamentos. Propósito, alinhamento, relacionamentos. Mapear os seus relacionamentos. Quem são na empresa os stakeholders? Quando você está na sua vida pessoal, quem é seu vínculo de relacionamentos? O T é o trust. Então, se você mapeou os seus relacionamentos, os seus stakeholders, aonde que você vai? Como que vamos fazer agora? Como é que você vai conquistar a confiança? Né? Porque alianças tem que ser uma aliança de
de confiança, não tem jeito. E como que você está, fazer o assessment dessas confianças, né, dessa relação de confiança que você mostra vulnerabilidade, você não mostra vulnerabilidade como líder, como pessoa, como pai, nurture. Nurture, isso mesmo. Porque você põe a sementinha, você tem que regar. Você tem que regar. E na nossa vida, se você não está prestando atenção, você não vai regar aquele relacionamento, você não vai nutrir. Você não vai nutrir. O é o engajamento, ou a execução. Sim. Então, como você vai nutrir, tá bom, mas você precisa sempre estar engajado. Porque se você pensar na relação com filhos, ou com família, né? Uhum. Se você, tá bom, tenho tudo isso, mas eu não estou mais engajado porque agora virou criança, virou gato, eu não tô, ou deu um problema, não, eu não vou mais me relacionar com essa criança, ou com esse adolescente, ou com essa irmã, ou com esse irmão, não. Qual é o seu comprometimento com essa relação? E o R é o resultado, e aí você tem realmente ali o resultado alinhado, e o S é a sustentabilidade, que eu amo mais. Eu acho porque, para você ter um resultado sustentável, eu uso os 3 Gs. Tem um colega nosso lá do Business Network, ele fala, né? Ele fala que ele é 3 Rs, uma coisa assim. Mas eu falo, não, eu sou 3 Gs. Que é, você tem que estar grounded, que é embasado, enraizado. Tem que ter grace. Para, gratidão. Grace que é diferente de você ser bonzinho, não, de ser nice. É uma consciência você kind, mesmo. É kindness, é você ter graça e ter gratidão. Então são os 3 Gs que eu fecho o meu módulo dizendo, tá bom, para você realmente ter um resultado sustentável, você vamos trabalhar sua grounded com graça e gratidão. Porque os momentos que eu vi que eu estava mais desalinhada foi quando eu não estava mais, eu estava no automático. Nenhum dos 3 Gs. Eu não estava com nenhum dos 3 Gs. E aí, quando eu vejo, hoje, vindo para cá, chovendo de tudo, tá tudo certo no meu mundo, tá tudo bem, e vai ficar tudo bem, né? E é aquela coisa da graça, né? E tratar as pessoas, seja com a posição que ela tem, com respeito, sendo gentil. Agora né? me fala uma coisa, esse projeto que você tem, eu já percebi que a sua paixão é o corporativo, né? Olha, eu não acho você que acha que você mudou o foco, você já vê o grupo de pessoas, independente de estarem vinculadas a uma empresa, né? E você sabe que toda empresa, principalmente as grandes empresas, elas têm uma aura, que a gente chama de alma, né? Cada uma tem uma alma, e a pessoa tem que estar conectada com a alma da empresa para poder funcionar ali dentro. É exatamente como tudo. Se você tem uma cultura, se você não estiver conectada com essa cultura, você fica completamente excluído e não consegue se inserir, né? Você olha para o grupo de uma maneira isenta da alma da empresa, do coletivo, ou vê só o indivíduo mesmo como um posicionamento de autodescoberta, de alinhamento? Quando eu estou na minha sessão de coach com aquela pessoa, eu estou vendo aquela pessoa, mas eu tenho a proposta e a expectativa da empresa. Só que às vezes a gente vê que tem uma desconexão, né? Que não está conectado. Sim. E às vezes a gente vê que a pessoa está co-criando também aquela situação. Então de novo, volta para o awareness, né? Volta de estar baseado. Qual é a sua contribuição para essa cultura na empresa? Você como liderança, qual é o seu papel como líder? Você está centrado o suficiente? Então, uma coisa que eu fazia, ainda no mundo corporativo, quando a gente estava fazendo a transformação de cultura. Todo mundo fala, se você está em empresas grandes, a gente começa as reuniões com a mensagem de segurança, né? A safety message. E aí eu comecei a incorporar, vamos falar também da mental health safety, da saúde também mental, da segurança psicológica. E aí eu fazia o convite das pessoas entrarem para a reunião falando aonde que está no mood elevator. Você pensar no seu elevador de mood, né? De como que você está vindo para a reunião, já coloca as pessoas, você está vindo com gratidão, você está vindo com curiosidade, você está vindo já com raiva da outra reunião que acabou de sair. Então você já entra embasado, fazendo grounding, sem eles perceberem, ou sem falar, vamos fazer uma meditação aqui.
Não, usando as palavras. Então, eu não sei, respondendo a sua pergunta, né? Você está no mundo corporativo ou você está vindo para o indivíduo? Aconteceu um outro paralelo aí, uma outra variável. O mundo corporativo é a minha vida de 25 anos. Sim, é a sua história. É a minha história, a minha conexão. E tem tido retorno e pedido deles, né? Por indicação, mesmo nenhuma cliente veio pelo marketing, é tudo pela indicação. E normalmente são aqueles gerentes ou presidentes que agora são CEOs e falam, Poliana, vem fazer isso comigo porque eles conhecem o meu trabalho. Isso é um privilégio, né? Eu sei. Agora, com tudo isso, vem a mudança para a Flórida. E com essa mudança para a Flórida... Você está aqui há quanto tempo? Em novembro. Acabei de chegar. Agora, acabou de chegar. Vem com essa mudança para a Flórida e entrei no Brasil de novo. Então eu tô no Brasil um pouquinho diferente, mas é o Brasil, é um Brasil. Brasil órfão, né, de pessoas mais carentes, né, porque a comunidade quando é fora do país, ela tem um monte de, na verdade, ela traz à tona as feridas do brasileiro no Brasil, né? Exatamente. E por isso que eu vejo que eu estou sentindo o universo me trazendo ainda mais para a conexão com as suas raízes, com as minhas raízes. Então a gente sempre pensou, um dia a gente vai morar na Flórida e tal, e a vida aconteceu. Dessa vez o marido veio para cá, porque o trabalho dele nos trouxe para cá. Mas você vê, eu saí da empresa, já estava trabalhando online de casa, porque eu faço coaching com pessoas de vários países, ou seja, em casa. E aí, de repente, apareço aqui em Orlando com toda essa comunidade brasileira. Então eu estou aberta. De novo, como eu voltei para a minha essência, eu sinto que eu estou aberta para o que o universo está me direcionando. Às vezes as pessoas dizem, mas vocês moram nos Estados Unidos, né? Vocês realizam o sonho de muita gente, porque a gente realiza o sonho vindo para cá e vivendo aqui, né? A gente realiza o sonho de muitas pessoas que estão lá, que querem vir, que desejaram vir, que não conseguiram vir e que ainda pensam em vir. Né? A gente está ali, nós somos, né? Aquela luz, a esperança. Então as pessoas às vezes acham que primeiro que tudo é um mar de rosas, né, que tudo é uma maravilha, que não há desafios, e pensam principalmente não na reintegração com as raízes, e sim, né, lá eu vou ganhar dinheiro, lá eu vou realizar minha vida. A gente não realiza a vida, né? A vida vem e você serve a vida, é diferente o contexto. As coisas vão vindo, se você estiver alinhado, para você poder oferecer o que você tem de melhor. É por isso que a minha resposta para você foi longa, mas porque não sou eu que estou escolhendo nesse momento. Exatamente. Eu estou aberta, que é bem o que a Luísa fala, né? E a gente escuta isso, eu estou aberta a servir a vida. E o que estiver chegando, eu vou aceitar e eu vou trazer. Então... Muito bem, isso é fantástico. Por isso que a vida acabou reunindo a gente. Né? Através da Silvia. Tempo da gente se olhar, conversa, oi, como vai, tudo bem? Mas hoje eu trouxe essa figura aqui, né, cheia de experiência para contar para vocês, cheia de coisa boa e que logo, logo vai estar aí à disposição como uma parceira, numa imersão, para que a gente mergulhe. Eu, particularmente, sou mais focada no indivíduo. Isso. Né? Porque o indivíduo, para mim, é que cria o coletivo. É ele que vai mudar a história. Né? E se todo mundo estiver desenvolvido e focando em si para o melhor, nós vamos criar uma comunidade forte e diferenciada. E é isso, por isso que quando eu vi a oportunidade de ir para o Canadá, eu falei com o presidente da empresa na época, eu falei, estou indo para o Canadá, vou fazer coach de vida, porque eu sou coach de executivo esses anos todos. Está faltando alguma coisa para mim, apesar de ser psicóloga, eu deixei isso tudo muito de lado. Ele, executivo, empresa, né, química, multinacional, ele girou os olhos, quando eu falei coach de vida. Aí eu falei, pode ficar tranquilo, não vou chegar aqui pedindo para você abraçar a árvore, não vou chegar aqui para você com incenso, só rir. Aí ele olhou para mim e comecei a rir, mas cuidado, eu vou voltar uma pessoa diferente, vai ter que me aturar. Por quê? Porque a gente vê que eu sempre trabalhei a pessoa no contexto da empresa, mas quando a gente estava ali no one-on-one... Você fazia um diferencial, que não é esse normalmente o trabalho aplicado. Eles veem tudo como o coletivo. O coletivo. Sem muita identidade.
mas como eu trazia a coisa da identidade, porque eu acho que é a minha marca registrada da conexão, por isso que eu falo da conexão. Aquário. E até o logo, quando eu fiz o logo, eu fiz um logo que conecta, são as minhas mãos, aí tem a metade de um globo, tem uma luzinha saindo do meio, e em cima são flores. Mas se você olhar bem, não são as flores, são pessoas. Então, a empresa e as pessoas florindo juntos. Então, se a gente faz um trabalho com um grupo de pessoas, esses indivíduos são líderes. Claro. E quando eu falo do propósito do Partners, tá bom, eu sempre faço paralelo, é você como pessoa e como você vai trazer você como empresa. Então, é uma jornada. Eu estou apaixonada por essa jornada. Estou empolgada para ver o que vem. Cada coisinha que eu vejo que vai acontecendo nessa jornada, são só 2 anos, mas eu estou, assim, querendo saber mais, eu estou vibrando, eu estou na vibração boa de querer o que mais que vem por aí. Né, para tudo, vamos ver o que está chegando. Estou vendo que está chegando, né? Coisa Deixa legal. a porta aberta, porque pode entrar, entra. Muitos exercícios, né? A gente vai, imagina, na meditação, imagina todas as portas, você vai abrindo as portas, fechando outras. São as portas que se fecham e outras vão se abrindo. Faz parte do movimento, né? O crescimento é assim. Não adianta você querer ser um adulto sem fechar as portas da adolescência e da infância, e senão fica a salada que está aí, na verdade. Exatamente. Mas sempre lembrando da criança interior, sempre abraçando aquela criança. A gente que conecta ela, traz ela para cá. Né? E eu, como adulto, vou levar ela comigo. Né? Chega de deixar ela à deriva. E achando que lá alguém deveria ter cuidado. Se cuidou, tá bom. Se não cuidou, tá muito bem. Cuida agora sou eu. Né? E é esse empoderamento que é importante. Né? Você tomar conta do destino que você quer. Né? Das coisas que você quer criar. Né? O indivíduo é capaz disso. E sempre tinha aquela receio, né? Ah, mas eu sou psicóloga, mas aí psicóloga você é muito boazinha, aí depois na empresa, no corporativo, você é recursos humanos, eu mas não sou DP, eu não trabalhei com DP, eu não sou de benefícios, sou de negócios. E aí você sempre achando que você tem que ter uma postura mais fechada, uma postura dura. E adequar aquelas regras, né? E eu acho que eu conquistei a confiança porque eu não era aquela de adaptar as regras, eu sempre fui aquela de passar pela guarita, falar com todo mundo, chegar no CEO, falar com o CEO, e no dia que eu não estou bem, eu passo e não falo com a pessoa, com segurança da guarita, ele vai na minha escritório e fala, Poliana, está acontecendo alguma coisa com você hoje? Não. É isso que eu amo. É isso mesmo. Gostaram, né? Fantástico. Eu estou louquinha para ver o próximo capítulo. Vamos lá, seguir a cena dos próximos capítulos. Foi ótimo. E Silvia, obrigada por nos conectar. Não é, Silvia? A Silvia é querida da revista Mulher Brasil também. Ela é patrocinadora e dá suporte para todo esse projeto. Silvia Leone. Muito obrigada mesmo. Eu que agradeço, foi um prazer ótimo. ter você obrigada, aqui. Obrigada pelo convite. Compartilhar todas essas histórias bonitas. Obrigada. Da vida e seja bem-vinda. Obrigada de dar a oportunidade para mostrar para as pessoas quem é essa Poliana que acabou de cair de paraquedas na Orlândia. Ela desceu de jato. Tem nada de paraquedas. Gente, eu tenho certeza que vocês adoraram. Beijo grande e até a próxima. Bye. Tchau, tchau.